Shabbat Shalom, Haverim, Shabbat Shalom, Lekulano, Shabbat Shalom, meu amigo, Shabbat Shalom a todos. Estamos mais em um Shabbat, né? E vamos comemorar esse mandamento de acordo com as determinações que o Eterno deixou com o nosso profeta Moshe. Moshe era um profeta, claro. Ele foi um profeta e ele disse que num futuro distante haveria um outro profeta que sairia dos lombos, né, do povo, e ele disse a esse seguir, né, e Yeshua HaMashiach, né, Yeshua o Mashiach, o ungido, né, surgiu dos lombos de Davi, da tribo de Judá, né, e é a ele a quem nós seguimos. Nós não seguimos a ídolo nenhum inventado ou criado pelas religiões. Nós seguimos aquele ungido que estava determinado ou prescrito ou profetizado lá na Torá. Não existe outro, né? E o nome dele é Yeshua HaMashiach, porque ele era judeu, ok? Então nós estamos em um Shabat, né? E como de costume, nós gostamos de pronunciar as palavras que o Eterno determinou que Moshe pronunciasse. Ele disse a Moshe as seguintes palavras, dentro das 10 palavras que chamam de 10 mandamentos. Ele disse assim: Zahor el Tion Hal Shabbat Le Kadisho. Lembra do dia de sábado para o santificar. Então foi isso que o Eterno disse a Moshe. E vamos direto para a paraxá dessa semana, que é a paraxá Bo. E Bo significa vem, ou entra, ou penetra, né? Adentra, mas o melhor significado mesmo é vem, né? Vem é um chamado, né? Um chamado vem. E nós vamos entender porque vem, bo, né, em hebraico, né, lendo a paraxá. Não adianta só tocar em pontos, nós temos que ler todo o texto. E a paraxá bo vai de Êxodo 10, a partir do verso 1, até o capítulo 13 e o verso 16. Então nós vamos começar, né? Shemot 10, né? Êxodo, né? Mas como o nome do livro é Shemot, porque são os nomes, né? Os nomes, Shemot, nomes. Comecemos. Depois disse, aqui tem Yeshua, né? Como eu já disse para você que na Bíblia Peshita tem Yeshua, Yeshua Adonai, o tetragrama, né? Mas eu vou, sempre que aparecer o nome Yeshua, eu vou dizer Adonai ou Hashem. Hashem é o nome, né? Adonai não tem significado, né? É o Eterno. Depois disse Adonai a Moshe, vai a Faraó, porque eu conheço que seu coração e o coração de seus servos tem se endurecido, por isso faço estes meus sinais no meio deles. A paraxá ela começa com a 7ª praga, né? Depois de todas aquelas pragas que aconteceram, né? Ela começa com a 7ª. Deixa eu lembrar que eu vou fazer essa paraxá em 2 vídeos, tá? O primeiro eu vou ler a paraxá e no segundo vídeo eu vou trazer o que os sábios acham, porque tem coisa muito interessante nessa paraxá. Não dá para fazer em um vídeo só. Vou tentar fazer essa paraxá em meia hora, tá? Vou tentar ler esses três capítulos em meia hora, que é para não ficar muito longo. Então, vamos lá. Não adianta só assistir essa, tem que assistir o segundo vídeo também. Verso 2. E para que contes aos ouvidos dos teus filhos e dos filhos dos teus filhos as coisas que fiz no Egito, e os meus sinais
que tenho feito entre eles, para que saibais que eu sou Adonai, o Elohim dos teus antepassados. Isso aí eu completei, tá? Assim foram Moshe e Aaron a Faraó e disseram-lhe: assim diz Adonai, Elohim dos hebreus, até quando recusarás humilhar-te diante de mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque se ainda recusares deixar ir o meu povo, eis que trarei amanhã gafanhotos aos teus termos, e cobrirão a face da terra, de modo que não se poderá ver a terra, e eles comerão o restante que escapou, o que vos ficou da saraiva, também comerão toda a árvore que vos cresce no campo. E encherão as tuas casas e as casas de todos os teus servos e as casas de todos os teus egípcios, quais nunca viram teus pais, nem os pais de teus pais, desde o dia em que acharam na terra até o dia de hoje. E virou-se e saiu da presença de Faraó. E os servos do Faraó disseram-lhe: até quando este homem nos há de ser polaço? Deixa ir os homens para que sirva ao Adonai, seu Elohim. Ainda não sabes que o Egito está destruído? Fizeram uma pergunta, né? Então Moshe e Arão foram levados outra vez a Faraó, e ele disse: ide, servi a Adonai, o vosso Elohim. Quais são os que hão de ir? E Moshe disse: havemos de ir com nossos jovens e com os nossos velhos, com os nossos filhos e com nossas filhas, com as nossas ovelhas e com os nossos bois. Havemos de ir, porque temos de celebrar uma festa a Adonai. Então ele lhes disse: seja o Adonai assim convosco, como eu vos deixarei ir a vós e a vossos filhos. Olhai que há mal diante da vossa face. O Faraó desconfiou, né? Não é besta. Verso 11. Não será assim agora, ide vós, homens, e servi a Adonai, pois isso é o que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. Então disse-lhe Adonai a Moshe. Então disse Adonai a Moshe: estende a tua mão sobre a terra do Egito, e comam toda a erva da terra, tudo. Calma. Estende a tua mão sobre a terra do Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra do Egito, e comam toda a erva da terra, tudo o que deixou a saraiva. Então estendeu Moshe a sua vara sobre a terra do Egito, e Adonai trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. E aconteceu que, pela manhã, o vento oriental trouxe os gafanhotos. Engraçado que a maioria das pragas, ou quase todas, né, é um vento, né? Sempre é um vento. E vento, todo mundo sabe, sopro, todo mundo sabe, que é a palavra ruá. Ruá quer dizer vida, mover, ação. E aí você vê a conexão da palavra com os sinais. E vieram os gafanhotos sobre toda a terra do Egito, e assentaram-se sobre todos os termos do Egito. Tão numerosos foram que antes deles nunca houve tantos, nem depois deles haverá. Porque cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu, e começaram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores, que deixara a saraiva, e não ficou verde algum nas árvores, nem na erva do campo, em toda a terra do Egito. Então Faraó se apressou a chamar Moshe e Arão, e disse: pequei contra Adonai, vosso Elohim, e contra vós.
Agora, pois, peço-vos que perdoeis o meu pecado, somente desta vez, e que oreis a Adonai vosso Elohim, que tire de mim somente esta morte. E saiu da presença do faraó e orou a Adonai. E então Adonai trouxe um vento ocidental, ocidental, ao contrário, fortíssimo, o qual levantou os gafanhotos e os lançou num mar de juncos. Não ficou um só gafanhoto em todos os termos do Egito. E Adonai, porém, sabia que se endureceu o coração do faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Então disse Adonai a Moshe: estende tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moshe estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Imagina você pegar, não conseguir apalpar a escuridão. Incrível. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. O egípcio morria de medo escuro. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Então Faraó chamou a Moshe e disse: ide servir a Adonai vosso Elohim, somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas. Vão também convosco as vossas crianças. Moshe, porém, disse: tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que oferecemos a Adonai nosso Elohim? E também nosso gado há de ir conosco, nenhuma unha ficará, porque daquele havemos de tomar para servir a Adonai nosso Elohim, porque não sabemos com que havemos de servi-lo lá avô para adorar a Adonai até que cheguemos lá. La'avod, kavod é a adoração, kevod é a adoração, la'avod para adorar, ok? Porém Adonai endureceu o coração do faraó, e este não o quis deixar ir. Aí já era trama de Adonai, né? Aí já não era só o sentimento do faraó, era trama de Adonai mesmo. E disse-lhe Faraó: vai-te de mim, guarda-te de que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. E disse Moshe: bem dissestes, eu nunca mais verei o teu rosto. O que aconteceu aqui é que Moshe disse para ele: bom, a gente vai servir e sacrificar o que se a gente não levar os animais? Né? Gente, uma coisa que você tem que entender: mas por que você lê tudo? Não adianta só eu trazer os pontos principais e explicações do texto, né, porque isso é serviço de preguiçoso. Né? Temos que ler toda a paraxá. Se não ler toda a paraxá, não cumprimos o mandamento do Shabat. Então não adianta eu chegar aqui, isso significa isso, isso significa isso, isso significa isso, e fazer um vídeo de 10 minutos. Quem tem paciência, assiste tudo. Quem não tem, faz o que quer. Você tem que fazer, pegar a sua Bíblia, no caso, né, a sua Torá, e acompanhar. Ou fazer isso sozinho. Você pode fazer seus próprios questionamentos da Torá, né, não precisa me acompanhar. Né, eu estou aqui guardando o Shabat e fazendo a minha parte. Só que eu estou compartilhando com vocês. Entenderam? Capítulo 11. E o Adonai disse a Moshe: ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito, depois vos deixará ir daqui, e quando vos deixar ir totalmente, a toda a pressa vos lançará daqui. Fala agora aos ouvidos do povo, que cada homem peça ao seu vizinho, e cada mulher à sua vizinha, joias de prata e joias de ouro. E Adonai deu ao povo graça aos olhos dos egípcios. Também o homem Moshe era muito grande na terra do Egito.
aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo. Ou seja, aqui se cumpre a promessa que ele fez a Abraão, né? Que o povo seria escravo, mas depois sairia bastante rico dessa escravidão. Foi como uma indenização, né? Isso foi como uma indenização. E isso só foi possível porque lá atrás houve aqueles 7 anos de fartura e 7 anos de fome. E esses 7 anos de fome, o Egito vendeu os seus grãos que tinha acumulado, porque só o Egito sabia dos 7 anos de fome. O Faraó ficou caladinho, e o resto do mundo veio com seus tesouros, né, para comprar esse grão no Egito. Então o Egito ficou bastante rico devido a esses anos de fome. E esse ouro que o Egito adquiriu agora está sendo dado ao povo do Eterno. Dado não, era de direito, tá? Porque eles trabalharam muito de graça. Disse mais Moshe, verso 4: assim Adonai tem dito, à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo o primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que haverá de assentar-se sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está detrás da mó, e todo o primogênito dos animais. Mas as pessoas têm alguma dúvida, né? Tem uma dúvida muito, né, assim, mas espera aí, mas Faraó, ele não era o primogênito? Não, ele não era o primogênito. Tá? O Faraó, talvez seja Sete, né? Ele teve um filho antes do Ramsés, né? E esse morreu no Nilo, né? Por isso que houve toda aquela comoção quando Moshe foi tirado do Nilo, né? Ele morreu afogado no Nilo. Então, depois que Moshe foi aceito como presente do Nilo, aí nasce Ramsés. Ramsés era mais novo, nasce Ramsés, e aí toda aquela expectativa de Moshe de ser o príncipe caiu por terra, né? E aí ele resolveu, né? Tudo isso são os sábios que contam. 6. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve semelhante, nunca haverá. Mas entre todos os filhos de Israel, nem mesmo um cão moverá a sua língua, desde os homens até os animais, para que saibais que Adonai fez diferença entre os egípcios, os Israel, né, e os israelitas. Então todos estes teus servos descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo: sai tu e todo o teu povo que te segue as pisadas, e depois eu sairei. E saiu da presença de Faraó, ardendo em ira. Vamos ler esse texto de novo? Então todos estes teus servos descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo: sai tu e todo o povo que te segue as pisadas, e depois eu sairei. E saiu da presença de Faraó, ardendo em ira. É muito estranho, porque é Adonai quem está falando aqui, né? E aí o texto acaba como se Moshe estivesse saindo da presença do Faraó. E Adonai dissera a Moshe: Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. E Moshe e Aarão fizeram todas estas maravilhas diante de Faraó. O Adonai, porém, sabia que se endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Capítulo 12. E falou Adonai a Moshe e a Aarão na terra do Egito, dizendo: preste atenção que todo o tempo, a partir de Shemô, sempre você vai ver essa frase: e falou Adonai, e falou Elohim a Moshe, e falou o Criador a Moshe, né? E falou nas Bíblias pagãs, e falou Deus a Moshe.
Ou seja, Moisés não falou nada, quem falava era o Eterno. Tudo aqui foi ditado pelo Eterno. Então não adianta dizer que a Torá ela é velha, porque a palavra do Eterno ela não passa, e é Ele quem está falando. Sempre nós vamos ver esta frase. E falou Adonai a Moshe. Ou seja, não é um homem quem está falando, é o Criador, é o soberano, é o Eterno quem está falando. E a sua palavra permanece para sempre. E nós, por isso que nós estamos aqui, né, cumprindo isso. Verso 2. Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Eu vou tentar lembrar de falar sobre isso, tá? O primeiro mês que o Eterno mandou, e o primeiro mês que hoje Israel, né, que é o Rosh, o primeiro mês que Israel começa o ano cívico em Israel, né, que é o Rosh Hashanah, tá? Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das nefesh, alma, cada um conforme ao seu comer. Fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta nas casas em que o comerem. É interessante que quando você pinta a porta, você faz uma letrinha do hebraico, que eu vou falar no próximo vídeo, o que significa essa letrinha, tá? E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargas a comerão. Os pães ázimos são pães sem fermento, né? Sem levedura. Né? Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no forno, a sua cabeça com os seus pés e com a sua fressura. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos dos pés e os vossos cajados na mão, e os comereis apressadamente. Esta é a Pessá do Adonai, ou seja, Páscoa. Páscoa é um nome grego, né? A palavra em hebraico é Pessá. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os Elohais do Egito farei juízo. Eu sou Adonai. Elohais, todos os, vamos paganizar a conotação, né? Todos os deuses, né? Todas as entidades, ele vai fazer juízo. Os sábios dizem que todos eles amanheceram com a cabeça para o chão degolado, né? Como o Baala. Depois eu falo sobre isso no próximo vídeo. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Eles dizem que alguns egípcios se esconderam nas casas dos hebreus, mas mesmo assim não escaparam. E antes disso, muita gente morreu, tá? Porque os filhos queriam que os pais fizessem um sacrifício e os pais não faziam, e aí os filhos matavam os pais. E foi uma carnificina antes mesmo de acontecer a praga. Vou falar sobre isso, só estou puxando aí que é para eu lembrar, né?
7 dias comereis pães asmos, ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado desde o primeiro até o 7º dia, aquela nefesh será cortada de Israel. Né? Ou seja, acabou isso? A palavra do Eterno ficou para trás? Ele falou isso aqui e acabou? Não, claro que não. Veio o cristianismo e mudou tudo, inventou a tal da Santa Ceia. Né? Mas se você for ler o texto direitinho, lá em Mateus 28, Lucas 26, se não me engano, né? E Yeshua, ele está comemorando a Pessah, está comemorando a Páscoa, ok? E não ceia, ele não criou ceia nenhuma. Ele diz assim, quis muito comemorar essa Páscoa convosco. Só que o sistema religioso inventou essa ceia, que é para dizer que você só tem seus pecados perdoados se tomar a ceia, né? Porque para tomar a ceia você tem que pedir perdão, né? E você só pode tomar essa ceia se for batizado no batismo trinitariano, que a Igreja Católica inventou, porque o batismo era em nome de Yeshua, e não no nome de Pai, Filho e Espírito Santo, porque Trindade não existe, né? E com isso eles manipulam o gado, Santa Ceia, batismo e dízimos para o mantimento da pirâmide. É isso aí. E com isso, eles, se você não fizer todas esses dogmas que nós inventamos, só que eles não dizem isso, né? Eles dizem, se você não fizer todos esses, né? Esses rituais que o Eterno deixou esses rituais, né? Você não vai para o céu, você vai para o inferno, onde ninguém vai morar no céu, quando ninguém vai morar no céu, né? E quando ninguém vai passar a eternidade em tormentos nesse tal de inferno. O inferno é de Dante. Foi Dante que inventou o inferno na Idade Média. Vamos continuar. E ao primeiro dia, e é interessante que ele diz aqui, será cortado de Israel, fora, está fora, banido, né? Banido, está fora. E isso combina com o que Yeshua disse, né? Todo aquele que não cumpre mandamentos e ensina as pessoas a não cumprir, não serão contados no mundo vindouro, serão cortados, certo? E ao primeiro dia haverá santa convocação, também ao 7º dia tereis santa convocação, nenhuma obra se fará deles, senão o que cada nefesh houver de comer, isso somente aprontareis para vós. Ou seja, no domingo aconteceria a santa convocação, e aí, a partir de domingo, não se come mais pães levedados, pães com fermento, até o sábado. Quando chega no sábado, convocação de novo, e aí ninguém trabalha, ninguém faz nada a não ser comer. Guardai, pois, a festa dos pães ázimos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis a este dia das vossas gerações, por estatuto perpétuo. Por estatuto perpétuo. Ele não mudou, ele disse aqui perpétuo. Não vai voltar atrás. Quem voltou atrás, quem modificou isso foi os homens, não foi o Eterno. Os homens foi que Constantino com o cristianismo, né, e Jesus Cristo, né, mudou tudo, né, e aí está católico, evangélico, espírita, tudo dentro desse emaranhado de doutrina de homens, né? Quando isso aqui que o Eterno está mandando fazer, ele diz, é estatuto perpétuo entre o meu povo. Peraí, o povo do Eterno é Israel. Legal, então tu não é povo do Eterno, né? Beleza, então tu já disse que tu está fora. Então tu já disseste que está fora. Quando os egípcios viraram o povo do Eterno, porque muitos egípcios saíram do Egito. 70 nações, né, saíram do Egito e viraram o povo do Eterno. Ou seja, o Eterno, ele não faz distinção de sangue, raça, credo, né? Credo sim, não faz distinção de raça, cor, né, etnia, né? Não. Veio cumprir os mandamentos, é o meu povo cumpre os meus mandamentos. Vamos lá. 18. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde comereis pães ázimos, até 21 do mês à tarde. Veja, à tarde, porque à tarde é quando começa o dia, tá? Quando escurece. Por este dia
não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, naquela nefes será cortada da congregação. Carral, carral, congregação, carrali, né? Carrali, aliás, querrilá é congregação, ajuntamento, qualquer ajuntamento, seja político, para uma manifestação, para uma... Aí, quando é carral, aí é um ajuntamento, digamos assim, religioso, quando se junta para adorar o Eterno. Aí chama-se carral. Igreja, nunca esqueça esse termo igreja, porque igreja é pagão, é grego, é sair do templo para adorar o sol do lado de fora. Carral Israel, né? De Israel, Carral Israel, congregação de Israel. Assim o estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moshe a todos os anciões de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias e sacrificai a Pessah. Então tomai um molho de hisopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia e passai-o na verga da porta e ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia, porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Veja que ele diz aqui para os anciões: tomai um cordeiro para a vossa família. Lá na tal Santa Ceia que a Igreja Católica inventou, que Yeshua está comemorando a Páscoa, não tinha cordeiro, só tinha o vinho, o pão e as ervas amargas. Por que não tinha o cordeiro? Porque o cordeiro estava ali presente, que ia ser sacrificado, né? O próprio Yeshua, ele era o cordeiro ali daquela Páscoa, daquela Pessah. E aí ele fala, né, de pintar a porta, que eu vou falar, que é uma letrinha em hebraico, e o significado dessa letrinha que eu não vou falar agora, para você ter que assistir o próximo vídeo. Porque Adonai passará para ferir aos egípcios, porém quando vir o sangue da verga da porta, e em ambas as ombreiras, Adonai passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que... Prestar atenção. Para sempre. Portanto, guardai isto por estatuto, por mandamento, né? Estatuto, por diretriz, por instrução para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que quando entrardes na terra que Adonai vos dará, como tem dito, guardareis este culto, Ha'avodá, ato de adoração, Ha'avodá. Ninguém aqui na terra tem o direito de mudar o que o Eterno determinou. Nem Yeshua HaMashiach mudou o que o Eterno determinou. Ele disse: eu só falo o que o Pai me manda falar. Por quê? Porque ele era a Torá, ele era o verbo é a Torá, né? Ele era a Torá ali em carne, encarnada, no caso. E acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem: que culto é este? Então direis: este é o sacrifício da Pessah, a Adonai, que passou às casas dos filhos de Israel no Egito, quando foram os filhos de Israel, e fizeram isto como Adonai ordenara. A Moshe e a Arão assim fizeram. Ou seja, o que foi que o catolicismo tentou? Apagar isso aqui com a Santa Ceia, né? Quando perguntaram: por que a gente está fazendo isso? Porque nós saímos do Egito com braço forte. E é isso que Yeshua responde para os fariseus, né? Qual é o primeiro mandamento? Eles perguntam: qual é o primeiro mandamento? Qual é o primeiro mandamento? Ouve, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Amarás a Deus sobre tudo, amarás a Deus, amarás ao Eterno sobre todas as coisas, a Adonai sobre todas as coisas, e amarás ao próximo como a ti mesmo. Mas veja que Yeshua, ele diz assim: ouve, ó Israel, e está lá na Torá.
Adonai, que te tirou da terra do Egito. Vamos lá. 29. E aconteceu à meia-noite que Adonai feriu a todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava em seu trono, até o primogênito do cativo, que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se à noite, ele e todos os seus servos e todos os egípcios. Havia um grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Então chamou a Moshe e a Aaron de noite e disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os vossos filhos de Israel, e ide servir a Adonai como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vossas vacas, como tendes dito, e ide e abençoai-me também a mim. E os egípcios apertavam o povo, apressando-se para lançá-los da terra, porque diziam: todos seremos mortos. E o povo tomou a sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em suas roupas sobre os seus ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moshe, e pediram aos egípcios joias de prata e joias de ouro e roupas. E Adonai deu ao povo graça aos olhos dos egípcios, e estes lhes davam o que pediam e despojavam os egípcios. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600 mil a pé, somente de homens, sem contar os meninos. Eu vou também tentar explicar onde fica Sucote, tá? Eles subiram, desceram, para onde é que eles foram? Tá? Existem duas versões. E cozeram bolos asmos de massa que levaram do Egito, porque não se tinha levedado, porquanto foram lançados do Egito, e não se puderam deter, nem prepararam comida. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Isso aqui está errado, tá, gente? Essa contagem aqui está errada. Se eu não me engano, foram 210 anos de escravidão, tá? Aí todo mundo acha que os 430 anos foram de escravidão. Não, não foram de escravidão não, tá? Escravidão, se eu não me engano, foi 210 anos só. Depois a gente fala sobre isso. E aconteceu o quê? Passados os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos de Adonai saíram da terra do Egito. Esses 430 anos tem muita coisa com a gemátria, tá? Se a gente fizer uma contagem aí, 430, né? 4 mais 3, 7, entendeu? 4 mais 3, 7 anos, 7 pensar, 7 paisagem, tem muito a ver com gemátria. Que o povo diz, numerologia, cabala, não tem nada a ver, tá? Cabala é outra coisa. A gemátria é o selo do Eterno dentro dos textos. Esta noite se guardará ao Adonai, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite de Adonai, que deve guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Disse mais o Adonai a Moshe e a Aaron: esta é a ordenança da Pessá, nenhum filho do estrangeiro comerá dela, por enquanto. Porém, todo o servo comprado por dinheiro, depois que o houver circuncidado, então comerá dela. O judeu acha que tem que ser circuncidado para comer a Pessá agora, né? Eles acham que... Né? Aí isso aí realmente mudou, tá? Isso aí realmente mudou e a gente tem texto que prova isso aí. O estrangeiro e o assalariado não comerão, porque note que o texto está dizendo para aquela época, ó, né? Naquela época tinha escravos, tinham comprado escravos, tinha muita gente saindo, para não misturar o povo, não. Só pode comer a Pessá se circuncidar, porque foi isso que ele falou para Abraão lá. Mas quando chega lá na frente, tá todo mundo misturado. Ninguém sabe quem é judeu, né? Está todo misturado. As tribos se misturaram. Então não se pode mais cobrar isso. Não se podia, né? E Yeshua não podia mais cobrar isso. Aí veio Yohanan teve lá imersão em águas, substituindo, né, aí a circuncisão.
estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Numa casa se comerá. Não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis osso. Legal esse texto, né? Porque quando Yeshua está lá, pendurado no madeiro, que não foi cruz, foi no madeiro, né? Aqui assim, não foi quebrado nenhum osso dele, né? Como o cordeiro da Pessah não era quebrado nenhum osso. Toda a congregação de Israel o fará, porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Pessah, a Adonai, seja-lhe circuncidado todo o homem, e então chegará e celebrará, e será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Viu que o Eterno não faz acepção de pessoas? Se chegar um estrangeiro e quiser ser povo do Eterno, tá, nós recebemos de braço aberto. Naquele tempo, agora tem que circuncidar. Agora não, agora é só cumprir os mandamentos. Uma mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro que peregrina entre vós. E todos os filhos de Israel o fizeram como o Adonai ordenara a Moshe e a Aarão. Assim fizeram. E aconteceu naquele mesmo dia que a Adonai tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Interessante que Adonai já vai chamando o povo de exército aqui, né? Capítulo 13. Então falou o Adonai a Moshe, dizendo: santifica-me todo o primogênito, o que abrir toda a madre entre os filhos de Israel, os homens e de animais, porque é meu, por conta disso aí, né? Por conta da última praga. E Moshe disse ao povo: lembrai-vos deste mesmo dia em que saíste do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Adonai vos tirou daqui, portanto não comereis pão levedado. Hoje, no mês de Abib, Nissan, tá? Parte de março e abril, fica entre março e abril ali, vos saís. Tem uma história interessante sobre isso, tá? No mês de Nissan. Só que hoje Israel começa o ano lá para frente, lá em Tisdei, se eu não me engano. Tisdei. Esqueci um pouquinho a pronúncia do mês aqui, mas no próximo vídeo eu vou trazer. Né? E aí, né, como é que fica o calendário cívico de Israel com o calendário que o Eterno deixou? Né? E aconteceu que quando o Adonai te houver introduzido na terra dos Hananeus, e dos Hititas, e dos Amorreus, e dos Eveus, e dos Ibuzeus, a qual jurou a teus pais que te daria, terra que emana leite e mel, guardará este culto neste mês. 7 dias comerás pães asmos, e ao 7º dia haverá festa a Adonai. 7 dias se comerá pães asmos, e o levedado não se verá contigo, nem ainda fermento será visto em todos os teus termos. E naquele mesmo dia farás saber a teus filhos, dizendo: isto é pelo que o Adonai me tem feito quando eu saí do Egito. E te será por sinal sobre tua mão e por lembrança entre teus olhos, para que a lei do Adonai esteja em tua boca, porquanto com mão forte Adonai vos tirou da terra do Egito. Portanto, tu guardarás este estatuto a seu tempo, de ano em ano. Também acontecerá que quando o Adonai te houver introduzido na terra dos Hananeus, como jurou a ti e a teus pais, quando tá houver dado, separarás para Adonai tudo o que abrir a madre, e todo o primogênito dos animais que tiveres, os machos serão de Adonai. Porém, todo o primogênito da jumenta resgatarás com um cordeiro, e se não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça. Mas todo o primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. Na próxima paraxá nós vamos entender como é que é esse resgate, quanto custa esse resgate, para que esse primogênito não seja sacrificado. Né? A Adonai existia um valor simbólico para se resgatar, tanto o animal como o primogênito, o filho, né, primogênito.
o humano, né, a pessoa. Pois bem, gente, terminou aqui, né, verso... Não, vai até o 16, né? Vai até o 16, tá? Perdão, vamos lá. E quando o teu filho te perguntar no futuro, dizendo: que é isto? Dir-lhe-ás: o Adonai nos tirou com mão forte do Egito, da casa da servidão. Porque sucedeu que, endurecendo-se Faraó para não nos deixar ir, o Adonai matou todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso eu sacrifico a Adonai todos os primogênitos, sendo macho, porém a todo o primogênito de meus filhos eu os resgato. E será isso por sinal sobre tua mão e por frontais entre os teus olhos, porque o Adonai com a mão forte nos tirou da terra do Egito. Agora sim, né? Verso 16, acabou. Eu li aqui no papelzinho. Verso 16 acabou. Gente, eu li a Paraxá agora, a Paraxá Bo, vem, né? Vem. E no próximo vídeo nós vamos comentar sobre esses assuntos que eu acabei de falar agora, né? Sobre a porta, a letrinha, que é o sangue, né? E sobre outros assuntos. Esse é o mais importante, que é o mais interessante que eu acho, né? Nessa Paraxá. Né? E mais outras curiosidades que tem essa Paraxá, ok? Um Shabbat Shalom a todos. O próximo vídeo ainda vai ser no sábado, talvez pela manhã ou pela tarde, né? Estarei gravando e aí estarei postando e vocês poderão, né, assistir aí. Um abraço, obrigado por assistir os vídeos, né? Fico feliz, né, que eu possa ajudar, e você pode deixar o seu comentário aí no vídeo, né, para ajudar no conhecimento. Se você tem alguma coisa que eu não falei aqui, que você conhece, coloca lá no comentário e nos ajuda, né? Será de grande proveito, né? Porque todo mundo não sabe tudo, né? Nem ninguém sabe nada. Ok? Shabbat Shalom, né? Vou recitar a Bericat Kohanim, né? Como é de costume no final da Paraxá. Yevarechecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panavelecha, vihuneka itza Adonai panavelecha, veyased lecha shalom. Elohim Melech Neeman, Elohim é rei fiel. Amém.